Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui num evento como esse, com essa caracterização de um grupo que pensa o processo de arborização como uma estratégia relevante e essencial para a qualidade de vida. E quero agradecer especialmente o Ramiz por ter me convidado para participar desse momento. E eu fico muito feliz de estar num ambiente como esse, discutindo esse tema, né, das cidades e ambientes saudáveis, dentro desse espaço, principalmente por dois motivos, e discutir a questão das árvores, da irrelevância das árvores. Primeiro, porque eu nasci no Dia da Árvore, né? Isso já me faz, desde pequena, ter um vínculo muito forte com a árvore. E depois, todo o meu trabalho, né, dos últimos anos para cá, especialmente no campo da promoção da saúde, da garantia da qualidade de vida, e pensar a saúde como um aspecto essencial da vida das pessoas, tem me aproximado muito de discussões multidisciplinares, né? Tem oportunizado a aproximação de discursos, de falas, de compreensões, e reconhecer que, na verdade, no final das contas, nós estamos falando da mesma coisa, né? Independente da área que a gente trabalha, nós estamos buscando a mesma coisa. Então, a partir desse contexto, dessa relevância pessoal e profissional, que eu vou falar um pouquinho como profissional da área de saúde, mas vinculada a essa discussão ampliada de como construir saúde, de que saúde nós estamos falando, né? Eu tenho trabalhado também junto com o Ministério da Saúde. Nós estamos agora num processo bastante ativo de rever a nossa política nacional de promoção de saúde, e uma questão chave dessa política nacional, desse compromisso brasileiro com a promoção da saúde, é que saúde não se faz só no setor saúde. É um reconhecimento que, para a gente conseguir construir saúde, é essencial que a gente desenvolva políticas públicas intersetoriais, e que a aproximação com outras áreas seja vista como uma ação, né, necessária para a garantia da qualidade de vida das pessoas e para a garantia da saúde. Então, é dessa saúde, é desse olhar da saúde que eu vou falar um pouquinho com vocês e trazer um pouco da nossa fala, né, a respeito dessa questão do impacto de um processo de construção de políticas focadas na arborização urbana, na garantia do ambiente com qualidade, e o impacto que isso pode ter na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Eu programei, deixa eu ver se eu me acerto aqui, não está funcionando mais, aqui. Eu programei essa fala, eu me comprometi com o Ramiz que eu vou acelerar um pouquinho por causa do tempo, mas pontuando 4 temas centrais. Primeiro, a questão do entendimento que se tem hoje sobre saúde e os seus determinantes, e como é que nós nos aproximamos de outras áreas a partir de uma compreensão ampliada de saúde. A discussão específica sobre saúde urbana, o espaço da cidade como um espaço de construção da saúde, e como o urbano aparece, né, na saúde. Rapidamente eu vou retomar uma discussão que nós fazemos hoje no setor saúde, que é a questão das agendas convergentes, como os olhares sobre esse espaço das cidades eles estão sendo pautados para gestores, para técnicos responsáveis pela construção da cidade, e como essas agendas que chegam nos tomadores de decisão para desenvolvimento de políticas públicas, elas, na verdade, elas convergem para um interesse comum, que é o impacto sobre a qualidade de vida das pessoas e sobre o bem viver no espaço coletivo da cidade. E, por último, se eu tiver tempo para isso, vou resgatar um pouco a questão da construção da cidade saudável, desse conceito de cidade saudável, usando, logicamente, um pouco, a gente sempre fala daquilo que a gente vive, né, pessoalmente. Eu vou falar da minha vivência pessoal na minha cidade, com o olhar da saúde, a questão da construção, né, de uma experiência de construção de cidade saudável. A primeira questão que eu gostaria de colocar, até para caracterizar esse olhar da saúde sobre o ambiente, o espaço de vida das pessoas,
é que desde lá de 1946, quando a Organização Mundial de Saúde propôs que se pensasse saúde não só como ausência de doença, né? A gente reconhecesse que a gente sabe que nós estamos com saúde não só porque nós não estamos doentes, né? Mas existe uma questão muito central na experiência que as pessoas vivenciam com a sua própria saúde, que é uma experiência subjetiva também, né? Estar saudável é diferente para diferentes pessoas. Se a gente for pensar aqui, quem de nós hoje se sente saudável, né? Com saúde o suficiente para viver a sua vida de uma forma adequada, a gente vai ver que existe diferenças, né? Existe subjetividade nisso. Mas uma questão extremamente importante que tem acontecido no campo da saúde nos últimos anos é reconhecer os determinantes da saúde, o que faz uma pessoa num espaço coletivo de uma cidade, por exemplo, se manter saudável ou adoecer, né? Do que depende esse processo. A gente usa, né, eu tenho o viés da academia e, portanto, a gente usa modelos teóricos para pensar, né, o processo da vida também, muitas vezes, e esse é um modelo teórico que discute um pouco esses fatores determinantes e que são essencialmente socioambientais, ou seja, é a caracterização de que a saúde se constrói nas relações dentro dos espaços coletivos. Obviamente, no círculo, eu vou me aproximar aqui porque não tem um apontador. Nesse círculo mais central aqui, existem questões relacionadas ao próprio indivíduo que caracterizam o seu risco para adoecer, por exemplo, ou a sua vulnerabilidade para adoecer. E eu vou usar aqui um exemplo, e a gente pode usar vários exemplos do campo da saúde, mas vou usar um exemplo de uma condição que me parece que está muito associada com esse contexto de Palmas que a gente vivencia hoje. Vamos tentar pensar um pouquinho junto o risco, do que depende o risco, por exemplo, de uma pessoa ter câncer de pele aqui em Palmas. Certo? Então, existem questões que são do indivíduo, né? A idade, a gente sabe que esse tipo de doença tem um perfil de distribuição com faixas etárias diferentes, existem fatores hereditários, né? Nem todo mundo tem câncer, nem todo mundo pode ter câncer, né? Depende de fatores genéticos, biológicos também, mas obviamente que esses fatores individuais, eles são influenciados pelos comportamentos do indivíduo, pelos estilos de vida das pessoas. Se a pessoa caminha mais no sol, se ela usa filtro solar, se ela não usa filtro solar, né? Se ela desenvolve o seu processo de vida num ambiente que a exponha mais ou menos à radiação solar. E esses comportamentos, esses estilos de vida, é lógico que influenciam na questão individual biológica, no risco biológico dela, né, desenvolver um tipo de doença como esse. Mas esses estilos de vida, esses comportamentos, eles estão tanto associados com as relações que as pessoas estabelecem no seu processo de vida, né? Dentro da família, o cuidado que a família tem com isso, né? A forma com que, por exemplo, se é uma criança, a forma que dentro do espaço coletivo da escola isso é trabalhado, a questão do autocuidado, de usar protetor solar, de fazer as suas atividades na sombra, né? Não se expor tanto ao sol. E essas relações sociais, por sua vez, são influenciadas por condições de vida e trabalho. Se a pessoa, no seu processo de trabalho, ela é exposta cotidianamente a um ambiente que favorece que ela seja exposta à radiação solar, né? Em determinados horários, inclusive, isso vai influenciar os comportamentos individuais e, por sua vez, influenciar a própria resposta biológica que esses indivíduos têm. E, por último, as condições, né, que estão relacionadas com o modelo de sociedade que a gente vive, nós estamos vendo aqui as opções políticas, as opções de definição de estratégias para a construção de uma cidade como Palmas, podem influenciar necessariamente, né, o tipo de exposição que essas pessoas são submetidas, pode influenciar os seus comportamentos individuais e, por sua vez, podem influenciar a sua própria resposta biológica. Então, obviamente que quando se pensa em cuidado de saúde, em proteção da saúde, em promoção da saúde, não adianta só eu fazer um processo que a gente chama no campo da saúde de culpabilização da vítima, né? Eu só dizer para a pessoa, você teve câncer de pele porque você não se cuidou. E eu jogar
todo o processo, né, causal no campo das opções individuais, porque muitas vezes o indivíduo não, por si só não tem opção, né? Ele não tem alternativa para escolher. Então, se ele quer ir, né, se uma pessoa quer fazer uma visita na casa de um parente ou ir visitar um primo aqui em Palmas, em determinados horários, provavelmente, se ele não tiver um carro, ele vai ter que caminhar na cidade, né? Ou ele vai pegar um ônibus, que pelo que eu soube já tem algumas restrições, né? Ou ele vai de bicicleta, mas ele vai estar exposto ao sol, ele não vai ter alternativa, né? Como é que então a gente desenvolve estratégias de proteção que ultrapassem os limites do indivíduo, né? E como é que a gente garante que as pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis, tenham possibilidade de ter mecanismos de proteção coletiva dentro do espaço de vida, né? Esse entendimento de determinantes socioambientais da saúde, portanto, tem levado a uma série de discussões de ampliação da perspectiva de como desenvolver políticas saudáveis, como trabalhar com estratégias e tomada de decisão para fazer com que o ambiente onde as pessoas vivam seja mais protetivo, né? As proteja de situações em que elas podem estar expostas em termos de risco para adoecer e possibilidade de se manter saudável. Isso tem também sido reforçado na nossa própria legislação nacional. A Lei 8080, por exemplo, que institui o nosso Sistema Único de Saúde, né? Ela coloca o reconhecimento de que saúde está sim determinada e condicionada a várias outras questões que vão muito além do setor saúde. Portanto, a saúde das pessoas depende sim de alimentação, de moradia, de saneamento, do meio ambiente ou de ambiente natural onde as pessoas vivem, do trabalho, da renda, da educação, do transporte, do acesso, né, a serviços e a bens de cuidado, e coloca claramente que o nível de saúde da população, eles expressam o modelo de sociedade que a gente vive, a organização social e econômica do país. Nós vivemos hoje uma situação muito clara de iniquidade em saúde, a gente usa muito esse termo da iniquidade, que é diferente de desigualdade, porque a desigualdade acontece, né, no mundo, existem diferenças entre homens e mulheres, crianças e idosos, né? A questão muito premente na nossa discussão de saúde é que hoje a gente vive uma situação de desigualdade injusta, né? São situações de iniquidade exatamente porque estão ligadas à injustiça social. Pessoas acabam tendo espaços de vida diferentes, se tornam mais vulneráveis no ambiente de vida, exatamente porque existe falta de políticas públicas de proteção, né? Isso caracteriza uma diferença que é injusta, porque ela poderia ser modificada se houvesse um compromisso público com o cuidado e com a proteção. Na nossa Constituição Federal, né, o Ramiz até colocou um pouco a respeito disso, existe no artigo específico da saúde a caracterização de saúde como um direito, né? É um direito de todos e é um dever do Estado. Ou seja, isso na nossa legislação nacional garante ou deveria garantir que as políticas públicas pensassem na saúde como um direito e que fosse pautada a questão da proteção da vida e a proteção da saúde em todas as políticas, né? E caracteriza principalmente saúde como um imperativo ético, ou seja, a garantia do direito à saúde das pessoas tem que ser encarada como um imperativo ético. É responsabilidade de todos, independente da nossa área de atuação ou independente da minha capacidade, do meu poder de decisão sobre políticas públicas, eu teria que assumir essa responsabilidade de pensar em como é que eu desenvolvo uma ação no público, né, no coletivo, que garanta esse direito à saúde e à qualidade de vida. Pensar a saúde, portanto, no espaço das cidades, e esse eu acho que é o foco desse evento, pensar a arborização como uma estratégia, como uma política dentro do espaço urbano, e pensar a saúde nesse espaço urbano, traz algumas situações muito claras no nosso contexto brasileiro, né? Existem duas formas, basicamente, que a gente tem discutido a questão da saúde urbana, no espaço do urbano e no território da cidade.
Nós podemos olhar a saúde urbana pela perspectiva da saúde do território urbano por si só, da própria cidade, né? Como é que eu vejo a saúde desse território urbano em termos da funcionalidade que esse território tem, né? Como uma comunidade, um coletivo e como um ecossistema complexo, né? E que exige um tratamento ampliado, exatamente porque ele envolve diferentes setores e diferentes seres, né, nesse espaço coletivo. E também a gente pode pensar a saúde urbana como a saúde da população que vive nas cidades. Então, são duas lógicas. De qualquer forma, a nossa realidade hoje, né, tem se voltado muito para discutir o espaço da cidade como um ecossistema e, portanto, basicamente centrado nas relações que se estabelecem entre os seres humanos e o ambiente de vida, o espaço de vida na cidade, e caracterizando uma situação que já foi comentada aqui também, a respeito da forma predominante atual de vida nas cidades, né? A grande predominância de comunidades no século XXI vivendo na cidade, 50% em média da população mundial vive hoje no espaço das cidades, mas quando a gente começa a pensar em locais, em países onde existam cidades maiores, as megacidades, a gente pode chegar até a uma situação de 80% das pessoas vivendo no espaço da cidade. E o que se considera é que 90% do tempo dessas pessoas vivendo nesses espaços ampliados de cidades grandes, né, esse tempo está sendo vivido em ambientes internos, fechados. O Ramiz até comentou a discussão não sei bem o termo, mas da síndrome dos prédios, né? Dos espaços fechados. 5%, inclusive, deles, a estimativa é que 5% desse tempo seja vivido dentro de carros em megacidades. É lógico que isso faz com que o ambiente construído seja um espaço predominante da vida das pessoas, mas mesmo que o ambiente construído seja o principal espaço, esse ambiente construído está, né, 100% sendo desenvolvido neste nosso planeta e, portanto, todos nós sofremos o impacto dessas mudanças globais que vêm acontecendo, não só no espaço construído das cidades, mas também no espaço natural, nesse ecossistema que é o espaço das cidades, né? Se nós formos pensar em todo esse movimento da sustentabilidade e da garantia da vida dentro do espaço coletivo das cidades, é lógico que a gente vai pensar numa cidade sustentável como aquela que favorece uma interação humana, né, entre o ser humano e o seu espaço de vida, favorável ao desenvolvimento humano, não só desenvolvimento econômico, social, mas o desenvolvimento do próprio ser humano, principalmente, e a própria construção da saúde. É aí que a gente coloca o link do olhar da saúde, do setor saúde, com a discussão do desenvolvimento humano. Se a saúde é construída no espaço de vida das pessoas, portanto, viver hoje numa cidade necessariamente vai ser influenciado pelo como é que se constrói essa cidade. E a partir dessa relação que se estabelece entre o ser humano e a cidade, na forma com que ela é construída, eu vou ter a possibilidade de manter a minha saúde ou me tornar cada vez mais vulnerável a adoecimento. No campo da saúde, essa aproximação com a discussão da saúde ambiental, do ambiente ou da agenda da política da sustentabilidade, né, do ambiente favorável à vida, tem trazido, principalmente a partir da década de 90, uma discussão muito grande nesse campo para a construção de ambientes favoráveis à saúde, portanto, os chamados ambientes saudáveis, né? Já no começo da década de 90, se colocava a discussão muito clara de que se a saúde é construída dentro desse ambiente, esse tripé da sustentabilidade que caracteriza a relação das pessoas com o espaço natural onde ela vive, né? Que esse espaço deveria ser habitável e viável para a vida. A relação desse ser humano com a comunidade, com as outras pessoas que vivem no mesmo espaço, e, portanto, esse espaço também deveria ser favorável ao convívio, à aproximação entre as pessoas, né?
E, na vertente econômica da sustentabilidade, né, o quanto é necessário pensar essa relação entre o espaço equânime que garanta, né, o direito à saúde e à qualidade de vida para todos, né, e que seja sustentável no sentido de que caracterize que o ambiente construído, o ambiente natural, o ambiente econômico e o ambiente social favoreçam a vida. É disso que a gente está falando, né? Pensar, portanto, dessa forma nos coloca desafios, né, na nossa realidade hoje, da forma com que ela é reconhecida, né, em termos de o que vem acontecendo na grande maioria das cidades brasileiras, não só aqui no Brasil, mas especialmente nas cidades brasileiras, e com uma previsão de futuro que é bastante clara, né? Primeiro, porque nós estamos vivendo um processo de urbanização crescente, com um crescimento, né, demográfico bastante acelerado. Isso tem também impactado e tem feito com que a gente vivencie claramente situações de iniquidade social e iniquidade em saúde. Portanto, as pessoas dentro do espaço da cidade estão sendo tratadas de formas diferentes, mas isso tem aumentado ainda mais, né, a distância entre pessoas que têm condições de se manter saudáveis e com aquelas que não têm condições de se manter saudáveis. Um déficit de infraestrutura muito claro, né, na grande maioria das cidades brasileiras, e associado a modelos de desenvolvimento predatórios e, portanto, voltados exclusivamente para a busca de ganhos na questão do desenvolvimento econômico, mas desatrelado do desenvolvimento humano, né, do desenvolvimento das pessoas, da garantia da vida das pessoas. E, além disso, ainda a gente convive com governos com uma visão bastante tradicionalista, repetindo o que se chama aqui de erros históricos, de ações isoladas e de políticas isoladas, né? Quando a gente fala no campo da saúde, mais ainda, porque eu tive oportunidade de trabalhar em Curitiba numa política municipal que a gente, né, caracterizou como uma rede de ambientes saudáveis que envolvia empresas privadas da cidade, universidades, escolas. E quando eu ia conversar com o gestor de uma empresa e eu dizia, olha, eu vim aqui para conversar sobre promoção de saúde, a primeira coisa que ele me perguntava quer dizer então que a partir de agora vocês vão fazer práticas de educar as pessoas para a saúde, para cuidar da saúde aqui na empresa? E eu dizia, não é nada disso. O que nós vamos fazer é reconhecer quais são os movimentos da sua empresa para garantir o cuidado com a saúde das pessoas, né? Quais são os seus movimentos e como a empresa que você trabalha está assumindo a sua responsabilidade para cuidar da vida, da qualidade de vida e da saúde das pessoas. É isso que a gente quer valorizar. Então, na verdade, no campo da saúde é muito comum associar a questão da saúde com hospital, com unidade de saúde, com mais médicos, né? Mas a saúde não é só isso. Nós não vamos, obviamente, isso tem muita evidência internacional e nacional, nós não vamos atingir um nível de saúde mais adequado só ampliando o número de médicos e ampliando o número de unidades de saúde e hospital, porque a gente vai estar apagando incêndio só, né? Vai estar só correndo atrás do prejuízo. Como é que a gente faz, portanto, para evitar que as pessoas adoeçam? Pensando saúde numa perspectiva ampliada e reconhecendo determinantes socioambientais que definem o risco das pessoas adoecerem. Portanto, nessa perspectiva e nessa realidade, no campo da saúde urbana, no espaço urbano das cidades, pensar o desenvolvimento urbano, né, numa perspectiva inovadora e numa perspectiva que atue de frente com esses desafios. Primeiro, se exige uma mobilização em torno de projetos comuns e de interesses coletivos, ou seja, é preciso reconhecer quem e que setores estão trabalhando no espaço da cidade para a proteção da vida e para a ampliação da qualidade de vida, e isso existe uma aproximação muito grande entre vários setores. É preciso uma ação solidária, né, e uma integração de políticas públicas urbanas para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento desse espaço, ou seja, tornar uma cidade favorável à vida, à qualidade de vida e favorável à saúde, depende da integração de uma visão comum, da integração de interesses e de desenvolvimento de políticas públicas integradas.
E, além disso, as experiências inovadoras também colocam a questão da responsabilização pública sobre o cuidado da vida e da saúde, né? Como é que eu vou trabalhar na perspectiva de que gestores, empreendedores e agentes do terceiro setor também assumam sua responsabilidade pública, coletiva, de cuidar da vida das pessoas? Esses desafios têm colocado uma reflexão bastante crítica, né, em diferentes campos da discussão do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento da saúde urbana, inclusive, e as agendas, as pautas internacionais e nacionais que têm discutido isso, cada vez têm se aproximado mais para reconhecer esses interesses comuns. Então, eu vou passar rapidamente aqui, mas a gente sabe que desde 72, quando houve um movimento iniciado pela Organização das Nações Unidas para discutir o espaço de vida e a importância do meio ambiente no humano, né, no que é a vida, como trabalhar essa questão do compromisso político, público, coletivo, com a relação do homem com o seu meio. Isso já começava a ser discutido lá na década de 70, na década de 80, com a construção da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, se falava muito dessa questão do nosso futuro comum, aonde a gente quer chegar, como é que nós vamos cuidar do espaço de vida das pessoas para que elas sejam favoráveis à vida, né? Isso, né, teve como um desdobramento o famoso relatório de Brundtland em 87, que foi chamado dessa forma em 87, que falava exatamente da necessidade de um compromisso político com a vida e com o cuidado das pessoas dentro do seu espaço de vida no planeta, né? As conferências no campo ainda, né, do meio ambiente, a Conferência Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamada Cúpula da Terra no Rio, teve como um dos seus desdobramentos a discussão da Agenda 21, que é uma agenda política, essencialmente política, de pensar o espaço ambiental, do ambiente de vida, como um espaço favorável à vida. Nós tivemos, né, como uma consequência, a nossa própria Agenda 21 brasileira, que nos calços e percalços tem sido, de alguma forma, né, pautada aí desde essa época. A discussão da Cúpula do Milênio em Nova York e a Declaração do Milênio com metas propostas, inclusive, para 2015, a gente já está chegando nisso, já está se discutindo o que é que vai acontecer depois de 2015, né? Mas essas metas incluíam questões intersetoriais, né? As pautas de garantia da qualidade de vida e da vida no planeta têm sido colocadas em campos como educação, saúde, ambiente, comunicação, relação entre as pessoas, controle da fome, controle da pobreza. Até que ponto nós, no Brasil, algumas metas a gente já atingiu no Brasil, né, antes de 2015 mesmo, outras nós estamos muito longe de atingir ainda, mas são metas internacionais e agendas internacionais que vão aproximando a discussão, né, de vários campos do cuidado da vida no mundo, né? A conferência em 2012, a Rio+20, eu coloquei só alguns tópicos, mas ela reafirmava o compromisso político com o desenvolvimento sustentável e, por outro lado, de forma paralela a essas discussões das Nações Unidas, a própria Organização Mundial de Saúde também vinha pautando essas discussões desde da década de 70, quando, numa reunião que, na nossa área, é considerada uma linha de corte, né, de como pensar a saúde como direito, né, se falava exatamente disso, que era urgente promover a saúde das pessoas e não pensar em saúde só na perspectiva assistencial, de garantir acesso à atenção curativa, mas pensar no ambiente de vida das pessoas, né, pautando que é importante formular políticas, estratégias de ação em parceria com outros setores, não dá para trabalhar exclusivamente no setor saúde. A primeira Conferência Internacional de Promoção de Saúde, em 86, no Canadá, em Ottawa, falava de saúde como qualidade de vida, saúde como dependente de políticas públicas em vários setores, né? E as chamadas políticas públicas saudáveis, pautando a questão da saúde em várias outras ações no espaço, principalmente no espaço urbano das cidades, né?
Especificamente, uma conferência em 91 falava da criação, da essencialidade de criar ambientes favoráveis à saúde, que poderia ser o ambiente da casa, da escola, do trabalho, da cidade, né? Nessa época começaram a surgir os primeiros movimentos internacionais de construção do conceito de cidades saudáveis, ou seja, como é que eu faço do espaço de uma cidade um espaço favorável à saúde, né? Como é que eu garanto que aquilo que acontece na cidade proteja a vida e a saúde das pessoas? Em 2005, a Conferência de Promoção de Saúde também da OMS, da Organização Mundial de Saúde, falava das políticas sustentáveis intersetoriais e colocava a saúde na agenda global de desenvolvimento, ou seja, o reconhecimento que cuidar da qualidade de vida e da saúde das pessoas estava diretamente relacionado à capacidade de desenvolvimento humano e social das comunidades no mundo. Nós tivemos aqui no Brasil, em 2011, a Conferência Mundial de Determinantes Sociais de Saúde, que reforçou isso, né? O reconhecimento da impotência do setor saúde ser pensado como o único responsável pela saúde e qualidade de vida das pessoas. E a última conferência que aconteceu esse ano pautava saúde em todas as políticas como um mote de compromisso político. Ou seja, um agrônomo, quando vai desenvolver um plano de ação dentro do espaço da cidade, ele teria que também ter um olhar sobre a proteção da saúde e da vida, né? Um arquiteto, um engenheiro, um advogado, né? Outros setores que trabalham a questão relacionada com a vida e com a qualidade de vida, deveriam também ter na sua pauta, né, por trás do seu processo de construção de políticas, ter como aspecto-chave a proteção da vida e da saúde das pessoas. A partir daí, logicamente que essa convergência de agendas tem pressionado inclusive os gestores, desde o campo da gestão municipal, gestão estadual, nacional, internacional, a responder essas demandas. Hoje, qualquer prefeito, né, cai na mesa do prefeito essas discussões, né? O que você vai fazer em termos de desenvolvimento sustentável? O que você vai fazer para tornar a sua cidade um espaço que tenha qualidade de vida, né? Como é que você vai trabalhar a questão ambiental dentro do espaço da cidade? Então, essas convergências de agendas foram criando perspectivas e movimentos nacionais e internacionais, tanto no campo das redes de cidades saudáveis, do programa das cidades sustentáveis, cidades verdes, cidades inovadoras, cidades inteligentes, né? Os vários movimentos que foram agregando essa discussão e pensando como pautar a questão da saúde e da qualidade de vida das pessoas em várias políticas intersetoriais. Existem evidências, né, e evidências colocadas mesmo por parte da Organização Mundial de Saúde, do impacto dos ambientes saudáveis sobre a saúde das pessoas, né? Existem evidências suficientes para demonstrar que os fatores socioambientais, eles definem o que a gente chama no nosso campo de carga de doença. O número de pessoas que adoecem no espaço coletivo, né, e o impacto dessa doença na vida das pessoas, na vida e na morte das pessoas, está diretamente associada a fatores socioambientais, né? Existe evidência também que 1/4 de todas as mortes e dessa carga de doença pode ser atribuída ao ambiente onde a pessoa vive, natural e construído. Ou seja, a nossa vida está diretamente relacionada, e a nossa qualidade de vida, ao espaço que a gente vive. Se nós não tivermos compromisso de fazer desse espaço um espaço favorável à proteção da nossa vida, nós vamos entrar nas estatísticas, provavelmente, que fazem com que, né, nós sejamos muito mais vulneráveis a adoecer e a morrer por questões associadas a esse ambiente, né? E uma questão importante é que esse ambiente pode ser modificado. Se nós tivéssemos os determinantes associados à maior parte da carga de doença, fatores que não poderiam ser controlados, era diferente. Mas esses aspectos podem ser controlados, né? E as evidências também colocam que é importante que essas intervenções pensem na equidade.
ou seja, na possibilidade de cuidar diferente dos diferentes, favorecer o cuidado dos mais vulneráveis, né? Favorecer a proteção adicional daqueles que mais precisam das políticas públicas. Então, pensar na questão da proteção do ambiente, do espaço da cidade, da arborização, né, urbana. É importante que pense não só na classe média alta, né, mas é importante que garanta essas políticas e esses propósitos, principalmente pensando no trabalhador que tem que ir todo dia trabalhar no sol, ou pensando na qualidade da vida das pessoas que vão respirar esse ar, ou que vão estar submetidas a esse calor, né? Como é que a gente pode pensar nessa perspectiva? O movimento, portanto, de cidades saudáveis, esse movimento internacional, ele propõe, né, que a promoção da saúde seja uma prioridade na agenda política, né, dentro do espaço da cidade, que os espaços são aqueles onde as pessoas vivem, trabalham, estudam, se relacionam, ou seja, qualquer espaço de vida coletiva é um espaço para se desenvolver políticas saudáveis e políticas de proteção da saúde. E essas políticas devem estar direcionadas principalmente para a manutenção desses ambientes saudáveis e da promoção de estilos de vida saudável. Favorecer, por exemplo, que uma pessoa, ao invés de ela ir de carro, ela vá de bicicleta, né? Ou favorecer que, se ela tiver que escolher, né? E eu falo muito isso dentro dos espaços de trabalho da gente, eu posso saber exatamente o que significa uma alimentação saudável, mas se no meu espaço de trabalho a única opção que eu tenho é junk food, é porcaria, né? Se eu estou numa escola, por exemplo, eu estudo numa escola que só tem no lanche ou na merenda, como alguns chamam, só tem salgadinho, refrigerante, né? E fritura, mesmo que eu queira ter uma opção saudável, mesmo que o meu comportamento individual fosse favorável, uma opção saudável, o ambiente onde eu vivo não favorece. Então, se a gente pensar políticas públicas nessa lógica, nós temos sempre que reforçar a ideia de que favorecer que o ambiente crie oportunidades para escolhas saudáveis e que essas escolhas sejam muito mais fáceis do que as escolhas não saudáveis, né? Nós temos no Brasil algumas redes ativas, bastante ativas, de ambientes e comunidades saudáveis. Eu posso deixar essa apresentação aqui com o Ramiz, depois ele pode disponibilizar isso para vocês, para aqueles que tiverem mais interesse, né? A rede de municípios saudáveis do Nordeste do Brasil, a rede de municípios potencialmente saudáveis, de comunidades saudáveis no Rio, a rede de ambientes saudáveis em Curitiba, né? O próprio Centro de Estudos, Pesquisas e Documentação sobre Cidades Saudáveis, vinculados à USP, a Universidade de São Paulo. E agora, nesse mês de dezembro, dia 10 e 11, nós vamos ter o 4º encontro da Rede de Municípios Saudáveis, promovido pelo Ministério da Saúde, que vai acontecer em Brasília, onde vários gestores municipais e pessoas de diferentes setores que cuidam do espaço da cidade vão estar discutindo exatamente como tornar os ambientes de vida das pessoas na cidade mais favorável à saúde. Eu quero fazer um link rápido com essa questão da arborização urbana, né? E eu coloquei aqui como um reconhecimento que a arborização, pensar na arborização urbana também é uma política de promoção da saúde, né? Essa semana, para quem viu no Jornal Nacional, foi veiculado, acho que, se não me engano, foi na sexta-feira, inclusive, eles deram uma notícia sobre um projeto em São Paulo, Verdejando, né, que era focado exatamente no plantio de árvores e no envolvimento, na mobilização da comunidade da cidade para plantar árvores, com objetivos muito claros de favorecer tanto a aproximação da população com essa perspectiva da garantia do direito de ter árvore perto da sua casa, perto da sua escola, né? Isso são movimentos bastante importantes que vêm acontecendo no Brasil, né? O reconhecimento de que a arborização urbana é um importante elemento natural que reestrutura o espaço urbano de vida e, portanto, tem nitidamente evidência do impacto sobre a saúde. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas com certeza existe muita evidência sendo construída internacionalmente e nacionalmente
sobre a melhoria da qualidade de vida quando você vive numa cidade arborizada, o estímulo à atividade física, a diminuição de problemas respiratórios, muito impacto em saúde mental, principalmente na questão da convivência, de favorecimento da convivência e, portanto, diminuição de violência urbana, tranquilização de sono, que para aqueles que vivem hoje no espaço de uma cidade, vivem essa situação, tem muita gente cada vez mais que tem problemas de saúde mental muito sérios associados com a impossibilidade de dormir direito, por incrível que pareça, as pessoas não conseguem mais dormir, né? Então, esses impactos, essa evidência de que pensar, por exemplo, uma política setorial como é a política ambiental do espaço da cidade, ela tem um impacto significativo sobre a saúde, sobre a qualidade de vida das pessoas, faz com que a gente advogue por isso, né? O quanto é importante setores que aparentemente são, né, dissociados, como é que eu aproximo essas falas e penso concretamente nessas questões da saúde e da qualidade de vida quando eu estou pensando nesse processo. Eu vou passar rapidinho, porque meu tempo já está terminando, mas vou passar rapidinho por para contar um pouquinho a experiência de Curitiba. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu não sou urbanista, né? Mas eu quero colocar o olhar de alguém que tem uma formação na área da saúde sobre os movimentos que podem acontecer numa cidade e como é que isso pode ter impacto reconhecido sobre a saúde e a qualidade de vida. Curitiba tem sido historicamente discutida por essa perspectiva, né? E se a gente for estudar um pouquinho mais essa questão do uso do espaço urbano na cidade, da construção desse espaço urbano, desde o primeiro plano diretor que aconteceu lá em 48, já se pensava na distribuição dos espaços da cidade, na ocupação dos espaços voltados para a vida e para o desenvolvimento das atividades das pessoas dentro desse espaço. Na década de 70, a gente sofreu um impacto muito grande, como no Brasil todo, né? Um impacto social, econômico e demográfico, mas também um impacto principalmente associado às relações das pessoas dentro do espaço das cidades. A gente vivia uma época de ditadura militar e, portanto, de um impacto significativo até no imaginário coletivo das pessoas que viviam nos coletivos das cidades. Né? Em Curitiba a gente viveu isso também. A década de 80 foi também muito marcada na cidade, tanto pela implementação de novas políticas públicas para responder a essas demandas sociais de ocupação da cidade, mas também responder à degradação ambiental que vinha associada a esse processo de ocupação, né? Nós tivemos um movimento na década de 90, e eu estou fazendo alguns recortes muito simplistas aqui, mas mais para contar um pouquinho a história disso, né? A década de 90, os gestores municipais começaram a incorporar esses novos discursos e essas agendas, ou seja, o compromisso começou a ser assumido com um foco no desenvolvimento humano e o próprio conceito de cidades saudáveis começou a ser absorvido como uma prática da gestão municipal, né, na questão da descentralização das políticas, de ações programáticas, só que naquela época essas ações ainda eram muito diferenciadas, muito iníquas dentro do espaço da cidade, né? E aí surgiram alguns projetos muito claros, né, alguns planos muito claros na área de transporte, de mobilidade urbana, de educação, de saúde, de meio ambiente. Eu faço um recorte aqui muito pontual na década de 2000, exatamente quando se começou a trabalhar numa perspectiva de projetos intersetoriais integrados, ou seja, a gestão municipal se deu conta de que era importante, era essencial, a partir da demanda da própria população, né, das audiências públicas que foram feitas para responder essas demandas, a gestão municipal começou a trabalhar integrando diferentes secretarias, diferentes setores, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma situação com todas as mudanças de gestão municipal, mudou prefeito, mudou nome de projeto, mudou tudo, mas eu falo da minha área.
Na saúde hoje é inconcebível para quem está atuando como funcionário público dentro de uma unidade de saúde, é inconcebível trabalhar isoladamente, sem trabalhar junto com a ação, com a Fundação de Ação Social, sem trabalhar junto com a educação, sem trabalhar junto com a administração regional, porque se criou uma cultura de pensar as coisas, né, da vida, relacionadas à vida, de uma forma conjunta dentro da cidade. Né? O plano diretor de 66 e que foi revisado em 2004 trabalhava nesses conceitos de associação de desenvolvimento econômico, social, ambiental, do uso do solo, do transporte público, né? Eu falei, vocês vão ter oportunidade de ver outras pessoas daqui de Curitiba falando com muito mais propriedade a respeito desses aspectos, mas pelo olhar da saúde, esses movimentos na cidade de pensar, por exemplo, planos setoriais que incluam a questão da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável, junto com questões de segurança, de desenvolvimento econômico, de habitação saudável, né? Como é que a gente pensa isso coletivamente? E aí toda a questão do uso do solo, do planejamento integrado para uso de solo, garantindo áreas de preservação ambiental, áreas residenciais, comerciais, de indústria, como isso tem sido pensado na cidade para garantir, por exemplo, desenvolvimento de estratégias para trabalhar a questão da mobilidade urbana, do transporte público, de uma rede que garanta a opção para as pessoas. Se eu não quiser ir de carro, para muitos lugares, apesar de que está chegando num limite de sustentabilidade também o transporte de Curitiba, né? E por isso está se discutindo novas ações, mas hoje, concretamente, muitas pessoas que moram na minha cidade, inclusive eu, muitas vezes eu deixo meu carro em casa e pego o ônibus, que é mais fácil. Eu chego mais rápido no meu trabalho, muito mais tranquilamente se eu vou de ônibus. Mas eu tenho essa opção. A discussão é essa, é ter a opção para fazer isso, né? Eu já não tenho a opção de ir de bicicleta, se eu quiser. Porque as nossas ciclovias são ciclovias em parques e não no deslocamento para o trabalho. Portanto, se eu for de bicicleta, eu tenho um grande risco de ser atropelada no meio do caminho. Não dá, né? Mas existe um transporte público de qualidade, existem movimentações para preservação histórica, né? Para preservação do espaço urbano, espaço para pedestres. Existe uma questão clara de uma política de preservação ambiental, de garantia de área verde por habitante. Os nossos parques, muitos deles com áreas degradadas, que por decisão política, né, de responsabilidade pública, eles foram transformados em parques exatamente para favorecer que as pessoas tenham garantia de espaços coletivos, de convívio coletivo, de prática de esportes, de contato com a natureza, né? Os movimentos em termos de reciclagem e educação ambiental, os movimentos de planejamento participativo, e isso é uma questão essencial também com impacto em saúde. Quanto mais as pessoas participam na tomada de decisão sobre o que acontece na própria cidade, mais elas fazem parte e se responsabilizam também por a cidade, né? Então, essa questão da mobilização com os mecanismos de planejamento local e regional, de caracterizar que as cidades têm... A gente sempre diz que em Curitiba são muitas Curitibas dentro da mesma Curitiba, né? As pessoas que vivem em diferentes regiões da cidade têm culturas próprias, têm mecanismos de vida próprios, isso tem que ser reconhecido, né? Para desenvolver políticas que atinjam exatamente a possibilidade de manutenção da sua qualidade de vida. A integração com a região metropolitana, Curitiba está se tornando uma mega cidade e, portanto, é necessário reconhecer que tem pessoas que não vivem na cidade de Curitiba, mas elas vivem a sua vida, elas não moram em Curitiba, mas elas vivem a sua vida na cidade. Então, essa integração é essencial. Mecanismos de desenvolvimento social, de garantia de espaços coletivos, como a escola, por exemplo, como um espaço de desenvolvimento local, mecanismos de acesso a conhecimento, que a população tenha acesso e conheça o que acontece na sua cidade e se aproprie desses movimentos, né? E, portanto, esse conceito de cidades saudáveis, e quando a gente olha, né, para o que faz de Curitiba, no meu entender, uma cidade que busca, não que ela seja 100%, a gente vive
várias mazelas das grandes cidades, como qualquer outra grande cidade no Brasil, mas a gente busca essa perspectiva da cidade saudável para exatamente garantir bem-estar e qualidade de vida, trabalhar na perspectiva de garantia da equidade, da possibilidade para todos, né? O compromisso social, o desenvolvimento humano sustentável e as ações sobre os determinantes sociais da saúde. Então, eu concluo essa minha fala buscando um pouco reforçar essa ideia que o entendimento que a gente tem em todos os setores que são responsáveis de alguma forma por cuidar da vida, o entendimento que a gente tem de saúde passa para muito além daquilo que o próprio indivíduo sozinho vai fazer com a sua vida e com a sua saúde, né? E eu quero finalizar usando uma referência de um médico inglês que lá em 99, num documento da Inglaterra, ele colocou esse decálogo, 10 dicas para se manter saudável.